E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. A direção da escola solicitou que a gente gravasse para o nono ano, né? Que eu gravasse dois vídeos comentando a prova, né? Então de química e um de física, né? Então aqui eu vou comentar a prova de física que vocês fizeram mais ou menos umas semanas atrás, né? Mais ou menos um mês atrás, né? Como tá saindo o boletim agora, né? Aí, para não restar dúvidas, né? Não sei se foi no nono ano, não sei se foi necessariamente com minhas provas, que alguns alunos estavam questionando o gabarito, né? Mas aí, como o Luciano, né, e a direção da escola eles solicitaram que eu fizesse de química e de física, porque por ser um pouquinho mais complicado e ser uma novidade para vocês, biologia é bastante ciência do que a gente já vem estudando, né? Como são disciplinas novas, química e física, ele pediu para eu gravar apenas de química e física, certo? Mas se vocês tiverem alguma dúvida da prova de biologia, eu acho que não, né? Eu cheguei a conversar com a Mos disse que tava todo mundo tranquilo, todo mundo fez bem a prova, aí não precisa de biologia. Mas se tiverem dúvidas sobre a de biologia, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Então vamos comentar aqui um pouquinho da provinha de física que vocês fizeram, aí, certo? Então tá aqui a prova de física. Então vamos lá ver questão por questão. Então a primeira questão é o seguinte: observe o gráfico a seguir e marque a alternativa correta. Então aqui a gente tem um gráfico em que o eixo X, né, que é o eixo Y, eita, o eixo X que é o Y, né? O eixo X, que é o eixo aqui na horizontal, ele está marcando intervalos de tempo, né? Então, aqui temos zero, seria T0, né? Então T1, T2, T3, T4, ele está marcando pontos do tempo, então o eixo X representa o tempo, né? E o eixo Y, que é esse aqui na vertical, né? Está representado aqui pelo S. S significa, né, a posição de um determinado corpo, né? Então aqui ele está falando ele representa um gráfico da mudança de posição em relação ao tempo, né? Então a letra A, deixa eu descer aqui um pouquinho, né, para ficar mais fácil de vocês observarem todas as alternativas. Pronto. Então aqui na alternativa A, ele afirma o seguinte: então na alternativa A, entre os instantes T1 e T2, a velocidade do móvel é variável, né? Então aqui entre T1 e T2, ele está dizendo que nesse ponto aqui a velocidade é variável. Professor, como é que fala de velocidade se o gráfico é tempo sobre uma relação entre tempo e espaço? Mas veja não, como é que a gente calcula a velocidade? Justamente ΔS sobre ΔT, então a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então aqui, se em T1 e T2 não teve variação do espaço, o tempo passou, mas o espaço ele foi inalterado, então significa dizer o quê? Que não teve que a velocidade do móvel é variável, não, né? Então você não pode afirmar isso porque não teve, se a velocidade fosse variável, a gente teria uma variação do espaço, e aqui ao longo do tempo a velocidade não se alterou, aqui, o espaço não se alterou, ele se manteve na mesma posição. Então não pode ser a letra A. Letra B, entre os instantes T5 e T6, o movimento é retrógrado, pois se encontra na região negativa do eixo Y. Então entre T5 e T6 o movimento é retrógrado. Não, né? Na realidade é que o movimento está avançando, ele está indo de uma posição negativa, né? E está se aproximando de outra posição, ou seja, ele tinha voltado, né? Agora a posição volta a crescer, né? Então não é um movimento retrógrado, na verdade é um movimento progressivo nesse instante T5 e T6. C, entre os instantes T1 e T2, o móvel permanece parado. Em T1 e T2 ele está parado, o espaço não muda. Então aqui a alternativa correta é a letra C. Entre os instantes T1 e T2, o móvel permanece parado. Na letra D, ele afirma: não há no gráfico regiões em que o movimento seja progressivo. Errado, né? Entre 0 e T1 é progressivo. Entre T5 e T6 também é progressivo. Entre os instantes 0 e T1 e T2 e T4, o movimento é do tipo progressivo. Entre 0 e T1 é progressivo, né? Ele vai aumentando. Mas entre T2 e T4 ele é
retrógrado, ele vai voltando, o espaço vai diminuindo, então significa que ele está retrocedendo. Então, o início aqui está correto, né? É progressivo, mas entre T2 e T4 não é progressivo. Então, a alternativa aqui correta é a letra C, ou seja, uma questãozinha de interpretação do gráfico, certo? Facinho. Vamos lá agora para a segunda questão. Sobre a classificação dos movimentos, marque a alternativa falsa. Está aqui para marcar a incorreta. Então, letra A. O movimento retrógrado possui seu gráfico formado por uma reta decrescente. Só olhar a primeira questão. O movimento progressivo possui seu gráfico formado por uma reta crescente. C. O tipo de movimento em que a velocidade acompanha o sentido positivo da trajetória é denominado movimento retrógrado. D. O movimento progressivo é aquele em que a velocidade possui sentido favorável ao sentido adotado como positivo. E. O tipo de movimento em que a velocidade acompanha o sentido positivo da trajetória, deixa eu voltar aqui para aqui ver o resto da letra E, é denominado movimento progressivo. Então, qual dessas alternativas aqui é a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que é falsa, né? Então, o movimento retrógrado produz seu gráfico formado por uma reta decrescente, descendo, né? Tá certo, lá em cima diz. O movimento progressivo possui seu gráfico tomado por uma reta crescente. Na questão de cima já matava isso, gera dica. Então, a primeira questão gera dica para a segunda. O tipo de movimento em que a velocidade acompanha o sentido positivo de trajetória é denominado retrógrado. Não, aí é o errado. Nesse caso é movimento progressivo. Na primeira questão, se vocês interpretarem corretamente o gráfico da primeira questão, vocês já matavam a segunda questão. Então, nesse caso aí, a segunda questão é a resposta da letra C, certo? Então, na verdade, esse movimento que está descrito aí é um movimento progressivo e não um movimento retrógrado, certo? Deixa eu subir mais um pouquinho para... Já eu disse, eu sumo aqui para ler a questão. Então, vamos aqui ver a terceira questão. A terceira questão afirma o seguinte: 3. Diferencia as grandezas escalares e vetoriais utilizando como exemplo a massa e o peso, né? Então aqui ele quer que a gente diferencie essas duas grandezas, né? Então você lembra lá, grandezas escalares, você basta saber a unidade, né? e a intensidade, né? daquele fenômeno, e as grandezas vetoriais, além de saber a unidade e a intensidade, né? daquele fenômeno, você também tem que ter o conhecimento da direção e do sentido, né? Que é aquele movimento, que é aquele fenômeno, desculpe, não é um movimento, aquele fenômeno ele está acontecendo. Então vamos aqui, terceira questão. Diferencia as grandezas escalares. Então, letra A. A massa é a quantidade de matéria do corpo, por isso é uma grandeza vetorial. O peso é a força com a qual o corpo é atraído pela Terra, por isso é uma grandeza escalar. Não, na realidade aqui é o contrário. Então não pode ser a letra A. B. Todas as alternativas estão incorretas. Vamos ver se todas as alternativas estão incorretas, né? A primeira está, com certeza. C. Massa e peso são grandezas vetoriais. A diferença é que a definição de peso leva em consideração a aceleração da gravidade. Não. Massa é uma grandeza escalar. Peso é uma vetorial. Então essa aqui também está errada. D. A, B, C, D. Né? Estou doido. D. O peso é fruto do produto da massa pela gravidade. E a massa é fruto do produto do peso pela gravidade. Não, aqui não está, também está errado. O peso, deixa eu assumir aqui, o peso de um corpo é a força com que ele é atraído pela Terra, sendo por essa razão uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo e é uma grandeza escalar. Então aqui a resposta é a letra E. Então todas as outras são erradas, né? A B não pode ser porque a letra E está certa. Então a alternativa correta aqui é a letra E. Peso é uma grandeza, o peso de um corpo é uma força, né? Uma grandeza vetorial que leva em consideração a força da gravidade, que é uma força vertical, né? Na direção vertical para baixo, e a massa é a quantidade de matéria que o corpo possui, né? E é uma grandeza escalar, ou seja, a matéria só basta saber a quantidade de massa que é a unidade, 300 gramas de massa, pronto. Não interessa direção e sentido, né? Então aqui na terceira questão a resposta é a letra E, certo? Vamos ver agora aqui a quarta questão. Pronto.
A quarta questão traz o seguinte: ao informar a velocidade de um carro, então ao informar que a velocidade de um carro é de 35 metros por segundo na horizontal e para a esquerda, estamos classificando a velocidade como uma grandeza do tipo, então letra A escalar, letra B algébrica, letra C linear, letra D vetorial e todas as alternativas estão corretas. Então ele está dizendo a intensidade, que é de 35, a unidade, que é metros por segundo ao quadrado, ele está dizendo a direção, que é na horizontal, e ele está dizendo o sentido, que é para a esquerda. Então nesse caso aí, quando a gente tem intensidade, unidade, que é aquele fenômeno está acontecendo, a direção e o sentido, trata-se de uma grandeza vetorial. Então a alternativa aqui é a alternativa D. Então aqui na quarta questão a resposta é letra D, certo? Porque não vai escalar. Se ele tivesse só dizendo um veículo se desloca a 35 metros por segundo, aí poderia dizer que era uma grandeza escalar, porque não me interessa aqui, não está interessando a direção e o sentido. Mas como ele informou a direção e o sentido, aqui passa a se tornar uma grandeza vetorial. Então a quarta questão, a alternativa aqui é a letra D. Então vamos aqui agora para a quinta questão. Então, representamos a força-peso utilizando um vetor. Dessa maneira, ao representar a força-peso, sempre devemos apresentar. Então, deixa eu descer aqui para a gente ver as alternativas, né? Letra A, apenas a direção. Letra B, intensidade ou módulo de intensidade, né? Direção e sentido. C, apenas o sentido. D, apenas intensidade ou módulo e direção. E, apenas a direção e o sentido. Se ele está afirmando que a força-peso é uma força vetorial, né? Então, letra A, apenas a direção, não nos explica nada. Letra B, intensidade ou módulo, né? Direção e sentido, certo? Então, se ele está botando aqui intensidade e o módulo de intensidade, ele está levando em consideração a unidade, né? Então, aqui a resposta é letra B, intensidade ou módulo, direção e sentido, certo? Apenas sentido, que nem a letra A não me responde absolutamente nada. Na letra D, apenas intensidade ou módulo de direção, só direção, se não tiver o sentido, não me responde nada. E apenas direção e sentido, não. Também tem que saber a intensidade do que está acontecendo para poder interpretar a força-peso. Então, aqui na quinta questão, facinho também, a alternativa era a letra B. Certo? Muito fácil. Vamos aqui para a sexta questão. Então, um veículo realiza um movimento acelerado e, ao partir do repouso, a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo em um intervalo de tempo de 5 segundos. Marque a alternativa, né? Isso aqui é um errozinho de português de digitação, que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Então aqui era só a gente aplicar a fórmula de aceleração média. Então como é que a gente consegue fazer aqui? Então qual é a fórmula de aceleração média? Deixa eu botar aqui do lado só para saber. Então aceleração... deixa eu mudar aqui a coisinha da letra. Então a aceleração média se usa aquela formulazinha que é o que? Aceleração média, velocidade média, dividido pelo tempo. Certo? Então o que é que eu fazia aqui para descobrir essa aceleração média? Então essa aceleração média aqui é o que eu quero saber, né? Então a aceleração média vai ser igual ao que aqui? Opa, desculpe. Vai ser igual a velocidade, 30 metros por segundo, né? Se for de zero, então seria como se fosse 30 menos zero, né? Como no princípio 30 menos zero é igual a 30, né? Dividido pelo tempo, que o tempo aqui é de 5 segundos. Então 30 dividido por 5 eu vou descobrir que é igual a 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a resposta aqui eu vou sumir aqui, porque eu apertei o 3, que é um atalhozinho para a câmera sumir. Então a resposta aqui da sexta questão é letra E. Então o que eu ia fazer aqui? Usar a fórmula de aceleração média. Então a aceleração média é igual a velocidade média sobre o tempo. Então então a aceleração média que eu quero saber, né? Então já disse que a velocidade aqui, a variação foi de 0 a 30, né? Então a velocidade média é o quê? 30, a velocidade final menos a velocidade inicial. Então vai ficar 30 menos 0, já que ele parte do repouso. Então ficava 30, né? Dividido por 5, que é o tempo. Então 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta aqui, letra E.
certo? Bem facilzinho também aqui. Vamos partir agora para a sétima questão. Um dos veículos mais velozes que existe pode alcançar a velocidade máxima de 410 km por hora, conseguindo chegar de 0 a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. Nesse intervalo de tempo, podemos calcular que a aceleração média do carro é de em metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é a fórmula que a gente vai usar aqui? A aceleração média. Deixa eu botar aqui em vermelho para. A aceleração média é igual à velocidade média sobre o tempo, né? Qual é a diferença aqui? A velocidade média que ele está dando, qual é a variação aqui? Ele está variando de 0 a 99 km por hora. A informação que ele está dando aqui disso aqui é só para dizer que essa é a velocidade máxima, né? Mas ele quer saber que nesse intervalo aqui de 2,5 segundos, ou seja, essa variação de 0 a 99, qual é a aceleração média desse veículo? De 0 a 99. Então eu vou usar a mesma forma. A aceleração média é igual à velocidade média sobre o tempo. O tempo é 2,5 e a alteração da velocidade é de 99 km por hora, ou seja, 99 menos 0 que dá 99. Só que qual é a questão aqui? A aceleração média é em metros por segundo ao quadrado, o tempo em segundos, e aqui a velocidade está em km por hora. Eu posso usar em km por hora? Não. Eu preciso converter esse valor. Então, para eu converter esse valor, o que eu faço? Eu pego esses 99 e divido por 3,6, né? Então eu vou achar que a velocidade média é de 27,5 km por hora. Então eu não posso usar a 29, não posso usar 99 km, porque km por hora está diferente de metros por segundo, certo? Então eu não posso usar de jeito nenhum essa unidade. Então eu tenho que usar aqui. Então o que é que eu vou fazer aqui, olha? Então eu vou pegar aqui a aceleração média, que eu sei qual é, né? Não sei qual é, porque eu quero saber. Então eu vou converter, vou pegar 99 e dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Então quando eu divido 99 por 0,6, eu descubro que isso dá 27,5 metros por segundo, certo? Essa aqui eu converter para metros, então 99 km por hora é 27,5 metros por segundo. E aí eu vou dividir isso por 2,5. Quando eu fizer 27,5 dividido por 2,5, eu vou descobrir que isso dá 11 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a minha resposta vai ser a letra B. Viu? Igualzinho a sexta questão. A diferença é que nesse caso aqui eu tive que converter. Então pegar 99 km, como é que converte? De km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Então nesse caso aqui, a minha resposta aqui é 11,6, facinho, né? Vamos aqui para a oitava questão. Um veículo que se afasta de uma pessoa, contudo, apresenta a velocidade reduzida a cada segundo e de maneira constante. Ele realiza um movimento do tipo, então ele tem aqui, letra A, ele afirma que é regressivo e retardado, B, progressivo e retardado, C, progressivo e acelerado, D, uniforme e retilíneo, E, retrógrado e acelerado. Então ele está dizendo aqui que o veículo se afasta de uma pessoa e apresenta a velocidade reduzida a cada segundo. Então ele está se afastando, mas a sua velocidade vai reduzindo. Então se ele está se afastando da pessoa, ele está realizando um movimento progressivo, mas se ele está diminuindo sua velocidade, ele está fazendo um movimento retardado, né? Então, no caso aqui, se ele está se afastando, então a resposta aqui vai ser letra B, um movimento progressivo, porque ele está se afastando, e retardado, porque sua velocidade vai diminuindo. Então, a oitava questão, a resposta aqui é letra B. Não pode ser C, porque não pode ser acelerado, porque a velocidade está diminuindo. Uniforme e retilíneo, não tem como essa informação. Retrógrado e acelerado, não. Essas são coisas opostas. Então, letra B. Né? Vamos aqui para a nona questão. Uma partícula consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 11 segundos. Determine a sua aceleração média. Então, a mesma coisa.
Todas eram a mesma fórmula. Então a aceleração média é igual a velocidade média sobre o tempo, né? Então a aceleração média que eu quero saber, a aceleração média vai ser igual aqui. Aqui eu vou usar a variação, foi de 100 a 0. Então a velocidade média é 100 menos 0, né? Só que aí tem km por hora, né? E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então eu preciso dividir 100, eu preciso converter 100 km por hora para metros por segundo, certo? Então 100 metros por segundo então 100 km por hora, desculpe, 100 km por hora. Então vou pegar 100 e vou dividir por 3,6, né? Então eu vou achar que esse valor é de aproximadamente 27, uma dízima periódica, né? 27,7, não, 77778, né? Então 1,77 dividido por 11, que é o tempo. Então quando eu pego esse valor e divido por 11, eu vou ter um valor que é de aproximadamente, então minha resposta aqui vai ser de 2,525 e por aí vai, metros por segundo ao quadrado. Então nesse caso aqui, eu achei que minha resposta é de 2,52, então aproximadamente aqui, olha, encontro aqui letra C. Então a minha resposta aqui aproximada é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então minha resposta aqui para a nona questão é a letra C, certo? Facinho, igualzinho a da outra forma, beleza? Tudo do mesmo jeito, é uma prova mais fácil que essa, só se fossem duas dessas. Aqui, ali, uma moto, para a décima questão, a moto gastou 2 segundos para alterar sua velocidade de 32,4 km por hora para 75,6 km por hora. Determine a sua aceleração média. Então, nesse caso aqui, ele está dando duas velocidades, né? Vou usar a mesma forma, a aceleração média é igual à velocidade média sobre o tempo, né? Então a diferença aqui é que ele não partiu do zero, né? Então eu preciso colocar aqui para descobrir minha aceleração média. Então eu vou pegar a fase aqui, então o tempo, a velocidade final, né? Que é 75,6 km por hora menos 32,4 km por hora sobre o tempo, que é de 2 segundos, né? Então aqui eu preciso fazer essa minha conta aqui, 75,6 menos 32,4 vai dar 43. Então vai dar aqui que minha aceleração média é de 43,2 sobre 2, certo? Mas esse 43,2 ele está em km por hora. Eu preciso converter ele para metros por segundo ao quadrado, porque eu não posso usar km por hora com segundos, né? E achar a minha aceleração, né? Então eu vou precisar pegar 43,2 e converter para metros por segundo. Então eu vou dividir isso por 3,6. Então eu vou achar que 43,2 em metros por segundo, convertendo, né? Eu vou dividir, pegar 43,2 e dividir por metros por segundo ao quadrado, ou 43,2 e dividir por 3,6, né? Então eu vou descobrir que 43,2 km por hora nada mais é do que 12 metros por segundo. Então eu vou pegar aqui que 12 metros por segundo dividido por 2, eu vou encontrar que minha aceleração média é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então minha resposta aqui é a letra E, certo? Então a letra E, 6 metros por segundo ao quadrado, é a minha respostinha aqui, olha. Facinho também, só era uma questão de ficar convertendo, certo? Então a resposta aqui da letra A é 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Fiquem bem e a gente se vê por aí. Tchau.